Você já percebeu que talvez a inteligência artificial seja a primeira tecnologia da história com o potencial de mexer não só no nosso trabalho, mas no jeito como a gente pensa? Veja só comigo, durante toda a história da humanidade, surgiram e desapareceram milhares de tecnologias. Algumas mudaram radicalmente nossa vida, mas até hoje nenhuma tinha conseguido automatizar ao mesmo tempo o trabalho físico e o trabalho intelectual e criativo. A Revolução Industrial colocou máquinas para fazer força no nosso lugar, mas a IA ela está começando a escrever, compor, criar imagens, programar e até raciocinar de formas que antes a gente achava que eram exclusivas do ser humano. E isso não muda só a maneira como vivemos e trabalhamos, isso muda o que a gente entende por inteligência, por criatividade e por ser humano. E como se não bastasse, a gente está vivendo em uma era de aceleração absurda. Tudo é fácil, é rápido e está a um clique de distância. Temos TikTok, Reels, feeds infinitos, vídeos em velocidade 2, temos notícias, memes e polêmicas passando na nossa frente em questão de segundos. E o resultado? O nosso cérebro começa a se acostumar com uma gratificação instantânea. Qualquer coisa mais lenta já parece uma eternidade. E aí vem a pergunta: será que essa aceleração está mudando a nossa paciência para absorver ideias mais profundas? Será que está mudando até a forma como a gente pensa? Parece um pouco um cenário de um filme chamado Wall-E da Disney. O filme conta a história de um robozinho que está sozinho num planeta destruído pelo lixo humano. Ele passa os dias limpando e recolhendo coisas do passado, mas o ponto que eu quero tocar sobre esse filme é que enquanto isso está acontecendo, os humanos estão no espaço, presos em cadeiras flutuantes, cercados por telas e com máquinas que fazem tudo por eles. Eles não andam, não leem, não conversam de verdade, eles só consomem. E o mais assustador é que eles não perceberam que perderam a autonomia. A crítica ali é sutil, mas é importante. A tecnologia não roubou deles a liberdade, eles que entregaram. A IA de hoje pode não nos transformar em criaturas sedentárias e apáticas, mas será que de um jeito mais sutil não estamos nos afastando do exercício da mente e da atenção? Isso me leva a algumas notícias e artigos que eu vi que diziam que o cérebro humano tem se atrofiado, por assim dizer. Coisas que antes fazíamos com frequência e geravam estímulos no nosso cérebro agora estão extremamente automatizadas e fáceis de se fazer, o que deixou a gente mal acostumado. Mas a verdade é que durante toda a história da humanidade existiu esse medo. Filósofos como Sócrates temiam que a memória humana fosse atrofiada por conta da escrita, já que as pessoas deixariam de decorar as coisas e passariam a confiar nos registros escritos. Ironicamente, Sócrates não deixou nada escrito, mas seu discípulo Platão deixou. No diálogo chamado Fedro, Sócrates conta o mito de Telt, o deus egípcio que inventou a escrita, e o apresenta ao rei Thamus. O rei rejeita a escrita como uma dádiva e diz que ela causaria esquecimento nas almas dos que aprenderiam, por negligenciarem a memória. Eles confiariam nos caracteres externos e não recordariam por si mesmos. Ou seja, havia uma preocupação de que a escrita prejudicaria a memória e a sabedoria interior, incentivando uma espécie de saber superficial. E quando a calculadora começou a se popularizar, por exemplo, muitos professores acreditavam que isso ia impedir o desenvolvimento do raciocínio lógico, já que os alunos iam confiar demais no aparelho e não iam entender como os cálculos funcionam. Ou seja, o medo de atrofiar o cérebro com novas tecnologias é antigo. Em todos esses casos, a tecnologia não atrofiou a nossa mente, ela liberou espaço para outras formas de pensamento. Você não decora número de telefone porque o seu cérebro pode ser usado para outra coisa. Porque ele é plástico, ele se adapta ao estímulo que ele recebe. Se você deixa de fazer contas de cabeça, essa habilidade pode enfraquecer, mas talvez ganhe força em outra área, como resolver os problemas usando os dados que a calculadora fornece. Por isso, talvez o certo não seja falar que o cérebro está atrofiando, mas sim que a cognição está mudando. Então fica a pergunta: usar IA para evitar o que não gosta é errado? A melhor resposta para essa questão talvez seja: depende. A pergunta que deveríamos fazer é: o que estamos fazendo com o tempo e energia que liberamos? 2000 anos atrás, um filósofo chamado Sêneca escreveu um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. E ele disse algo que poderia ter sido escrito até nos dias de hoje. A vida não é curta. Nós é que desperdiçamos demais.
Ele fala que passamos a maior parte do tempo fazendo coisas inúteis, tentando agradar os outros ou fingindo estar ocupados com urgências que não importam. Sêneca diria que o problema aqui é se você usa a IA para economizar tempo e depois gasta esse tempo todo só se distraindo. Ele diria que esse tempo não foi ganho, ele foi jogado fora. Talvez, realmente o fato de hoje conseguirmos realizar rapidamente atividades que antes levavam muito mais tempo possam nos deixar mal acostumados e prejudicar os nossos cérebros por falta de estímulos, mas ainda assim, isso não quer dizer que não possamos estimulá-lo com outras atividades. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, a inteligência artificial não existia como é hoje. Tudo era mais complicado e eu odiava química, física e matemática. De verdade, eu odiava muito. Se eu tivesse IA ao meu favor naquela época, com certeza eu ia utilizar para facilitar a minha vida. Ou seja, eu ia utilizar a IA para resolver uma atividade que eu desgostava e isso me daria tempo para me dedicar a uma tarefa que tivesse mais interesse meu e que também pudesse estimular o meu cérebro, como ler um livro. Ler um livro é um treino para a atenção e para a imaginação. Você precisa criar imagens mentais, seguir uma narrativa, interpretar o texto, assim como também escrever um texto. Por exemplo, um roteiro para um vídeo. Talvez a IA não atrofie o nosso cérebro. Talvez ela só tire o peso daquilo que a gente não quer mais pensar. Mas aí, o que estaremos pensando afinal?